vamos começar a aula. E a aula de hoje ela tem uma continuação do assunto da aula passada, que é sobre energia. Então é alguma coisa que se repete aqui, mas é para fechar o assunto, que não é suficiente numa aula só, tá? O negócio é um pouco mais complexo, né? Quando você fala em termos de energia, de você gerar, consumir, porque o ponto mais minimalista que você tem nesse assunto, você sempre vai cair em bioquímica, né? Aí é triste para nós aqui, né, que a gente não tem bioquímica na ementa. Eu acho que podia até ser ministrado um pouco, mas começa a ficar muito demorado, ou seja, tem outras coisas para passar também. Então a gente vai ter alguns assuntos, a gente sempre vai cair nessa bioquímica, mas a gente vai tentar fugir disso só para não entrar muito a fundo. E a gente usar os conceitos básicos de física só para responder as nossas perguntas, os nossos modelos. E o primeiro slide, sim, você consegue ver dessa figura. É um desenho artístico, né? Mas ele representa 3 pessoas, cada uma tem a sua chama ali, né? E aí você consegue ver que uma pessoa dormindo tem uma chama menor, uma pessoa parada, descansando, uma chama um pouquinho maior, e a que está trabalhando em pé, maior ainda. A chama consome o quê? Combustão, né? Ela tem um combustível ali, né? E tem o oxigênio. E nós temos também a mesma coisa, batatas e oxigênio, né? O arroz e feijão, assim, adaptando a cultura local ali, né? Você tem nomes como, por exemplo, Boyle, que você, em 1690, ele parece que foi um dos primeiros que associou ali para você ter uma combustão, ou seja, queimar alguma coisa ali, né? Ou respirar a gente, você precisava de um gás, precisava do ar para isso. Parece meio óbvio pra gente hoje, né? Você tampa o nariz e, beleza, preciso do ar para viver, senão eu vou morrer. Tá? Mas, provavelmente ele fez uma coisa mais científica do que eu acabei de falar. Então, e depois disso você tem também o Lavoisier e Laplace, que mensuraram o quanto de calor você gera quando você está consumindo essa energia, quando você está respirando, né? E essas duas reações, essa reação, a primeira, né, oxidação da glicose, é um exemplo mais típico, mais fácil de estudar. Tem outra também embaixo, a oxidação da tripalmitina, só a título de exemplo, mas a nossa primeira principal reação vai ser a primeira, onde, eu gosto da parte de baixo ali, exemplo ali, tá vendo? Com 1 mol de glicose, 180 gramas, né? Algumas colheres de mel, né? Combinadas com 6 mols de oxigênio, 192 gramas, produz 6 mols de água e libera 6 mols de dióxido de carbono. A água se elimina, né? No corpo, fica no corpo mesmo, depois você usa essa água para outra coisa e, sei lá, usa para se resfriar, para se hidratar. E o dióxido de carbono você exala de volta no lugar do oxigênio que você tirou do ambiente. E essa reação química libera 2,87 vezes 10 na sexta joules de energia. Então você consome 1 mol de glicose mais esses outros gases, e você consegue ter energia de 10 na sexta. É um exemplo apenas de reação, tá? Você tem outras reações, ou seja, é um negócio um pouquinho mais complexo do que isso, mas é uma forma de você mensurar, ou seja, como que você extrai energia química dessas moléculas e você usa no seu corpo. Tem um experimento muito interessante que é, você faz uma atividade física qualquer, ou pode ficar sentado, ou andando, qualquer coisa, aí você pega um tubo oco, e esse tubo oco você coloca esqueci o composto, não está escrito aqui não. É um sal
que sequestra CO2. Né? Então, quando o CO2 passa por lá, ele é capturado. Esqueci o nome, tinha que ler o artigo, eu sempre já li uma vez, só que esqueci qual que é o composto. Então, se você colocar um tubo com esse composto ali, né? Então, você colocar lá um certo algodão dos dois lados, para isso não cair, que isso acho que é hidróxido de sódio, talvez seja hidróxido de sódio, não sei. Aí você tampa isso, e aí você está fazendo uma atividade física, pode ser sentada, que seria o caso mais simples, né, para você ser experimentalmente fácil de fazer, e você assopra ali, fica soprando ali, fica respirando, fazendo, assoprando. Todo o ar que você exala, que você não joga para fora, você passa pelo tubo, e vai passando pelo tubo, e aí o CO2 que está exalando vai sendo sequestrado por esse sal, e aí você consegue saber quanto de CO2 está sendo exalado. E aí, se por exemplo, e aí você pode pegar esse tubo, né? Vamos imaginar que você pode pesar ele antes, uma balança de precisão, quanto que tem, sei lá, 200 gramas. E aí depois você exala, mede o CO2 pela diferença. Aí, por exemplo, estou colocando aqui no slide, você tem 0,082 gramas de CO2 ficaram presos nesse sal. E isso dá 82 miligramas. Isso em 25 segundos você exalou. Então, se considerarmos que você está acontecendo somente esta reação no seu corpo, né, pegando glicose, mais oxigênio, liberando água, liberando CO2, você consegue fazer a conta de quanta glicose, né, você consumiu. Em primeiro lugar, você consegue saber quantos mols de CO2 você tem. Depois, você consegue saber quantos mols de glicose você consumiu. E aí, você consegue saber a energia que você ganhou, né, nesse tempo, nesses 25 segundos. E essa conta aqui embaixo, né, se você fizer uma razão de um pelo outro, ou seja, você libera 82 miligramas de CO2 em 25 segundos. Se você multiplicar, tá vendo que as razões são as mesmas coisas. 1 mol de CO2 corresponde a 44 gramas. Então, 1 mol por 54 gramas de CO2. Aí depois você multiplica por 1 mol de glicose, gera 6 mols de CO2, um pelo outro. Quer dizer, proporcionalidade ali, né? E isso agora, 1 mol de glicose, ou seja, a 2.881 kJ é gerado a partir de 1 mol de glicose. Se multiplica tudo, aí você consegue, com essas multiplicações, eliminar as unidades indesejadas, que é mol, gramas, né? E sobra quilojoules por segundo. Ah, você pesou, você fez esse tubo, então você vai lá no experimento e fica soprando 25 segundos. Desculpa, antes de soprar 25 segundos, você pesou lá, colocou na balança o seu tubo ali, bem? Aí deu 200 gramas. Depois de você exalar o ar, CO2, O2, o CO2 que passou pelo tubo ficou preso ali. Então a segunda medida deu uma diferença de 82 miligramas, que a gente supõe que se não tiver nenhum outro problema no experimento, que é só porque o CO2 ficou preso ali, tá? Então é isso, você tem uma liberação de CO2 por segundo, vai multiplicando e você consegue saber que esse CO2 é um subproduto da queima da glicose que gerou aquela energia. E a partir disso você consegue saber quanta energia, 0,036 kJ, está sendo liberado por segundo para aquela atividade física. Então, se você estivesse, por exemplo, correndo, fazendo o mesmo, você vai correndo, vai caminhando um pouco mais acelerado, você faz o mesmo experimento, você vai ter o quê? 200 miligramas, 300, e aí você consegue saber quanto de quilojoules você está se queimando por segundo para aquela atividade. E é assim que se faz hoje, quando você quer fazer um experimento um pouco mais científico, né? Isso aqui é didático, você pode fazer isso aqui em casa. Tem umas unidades ali, ó, quilojoules por segundo transforma em quilojoules por hora, e depois quilocalorias por dia. 740 quilocalorias por dia. Isso, essa primeira fase do curso, você tem que tomar cuidado com essas unidades que derrubam questões na prova, né? Quando eu falo quilocaloria por dia, por hora, por segundo, toma cuidado na hora de converter. E esses 740 quilocalorias por dia corresponde a 1/3 do que supostamente você gastaria ao longo de um dia, né? Se você ficar sentado, sem fazer muita coisa,
você vai estar gastando no máximo 740 quilocalorias por dia. Mas como você faz mais do que isso, então você chega a um valor típico aí de um cara que não faz muito exercício físico e também que não seja muito sedentário, você consome aproximadamente quantas quilocalorias? Número básico aí para quem faz dieta? 2.100. Essa pessoa que faz muito exercício físico, ou seja, que corre, que treina, ele gasta muito mais que 2.000 e poucas quilocalorias. E uma pessoa sedentária no ponto de vista positivo, ou seja, ainda magra, né? Você tem um gasto menor, porque veja, se você ficar sentado o dia inteiro, você gasta 750 mais ou menos. Quanto que era mesmo na aula passada? Nós tínhamos um valor lá, não tinha? Esqueci, depois a gente vê na aula. Quanto que vale uma quilocaloria? Uma caloria? Uma quilocaloria equivale a 4.184 joules. Tem um termo que se usa como uma caloria, não sei se se usa, mas de vez em quando a gente vê isso ainda, né? Uma caloria com C maiúsculo corresponde a uma quilocaloria. Tá? Mas confesso que faz tempo que eu não vejo isso. Uma quilocaloria por minuto, ela dá 69,7 watts. E 100 watts corresponde a 1,43 quilocalorias por minuto. O que é watt? Joules por segundo. Comidas. O que tem nas comidas que engordam? Gordura. Tem tudo, cara. Até alface engorda. Não, alface não engorda. Cenoura engorda. Mas assim, vamos ficar mais simplório, assim, sabe? Bem rasteiro, assim, né? Então você vai lá no bandejão, você olha o que tem no prato, aí você tem que ficar esperto. Quem já fez aquelas dietas orientadas por alguma entidade, né? Essas pessoas, elas batem o olho ali e fazem de cabeça a conta de quantas calorias tem no prato, né? Porque elas estão acostumadas a fazer isso no dia a dia. E vocês vão fazer isso pelo menos uma semana, né? Vou te mostrar o exercício já já. Mas, se você olhar para aquilo lá, o que é o que mais gera energia para o seu corpo é glicose, carboidratos, proteínas e gorduras. Cadê os açúcares aqui? Eu não sei o que transforma no que, tá? Mas aí dá para colocar no meio da glicose ali, né? Carboidrato também. Então, se você quer 100 gramas de açúcar, cana-de-açúcar, né? Você pode assumir que você tem aí 3,8 quilocalorias por grama gerado para você. Sei lá, como glicose. Carboidrato tá onde? Batata, arroz, feijão. Proteína. Carne, obviamente. Ovo, queijo. Mas os caras falam, feijão tem proteína, não tem? Tem, né? Só que eu não sei quanto agora. Então tem que ponderar isso aí um pouco. Eu acho que vocês podem nos ajudar aí a gerar uma tabela boa para você saber mais ou menos qual que é o percentual de carboidrato, proteína e glicose tem em cada tipo de alimento. E o que eu quero chamar a atenção aqui, fora gasolina, carvão e madeira, que não nos serve, o que eu quero chamar a atenção são estes valores aqui no final. Acho que é um número mais simples aqui, os outros têm muita potência, né? Meio difícil mais fácil de confundir. Mas veja aqui no final quantas quilocalorias você gera por grama para esse alimento. Apesar da pequena diferença de 3,8 e 4,1, quase tudo é 4 a menos da gordura, tá? Que você pode considerar que é o dobro aí, 9,3. Aqui é uma referência adicional.
quilocalorias, a terceira coluna, quilocalorias por grama também, glicose, lactato, ácido palmitínico, acho que é glicina, carboidrato. E aqui você tem um gráfico que eu tirei de um artigo que está aqui embaixo, nessa referência. Quem quiser ler e tirar suas dúvidas é lá. E esse trabalho, ele avaliou diferentes dietas. Essas entidades aí que orientam pessoas a emagrecerem, né, que eu falei, elas sempre têm algumas desculpas, né, algumas coisas que, se você comer isso, dieta da sopa, pode comer sopa à vontade, que vai emagrecer. Dieta da batata, você pode comer, eu não esqueci os nomes corretos, né, mas você pode comer só carboidrato e você vai emagrecer. E tem uma outra que você só come só alface com proteína, que também emagrece, né? Esse trabalho é um trabalho bem extenso, publicado em 2009, que ele avaliou diferentes dietas e quis mostrar quase o óbvio, né? Vamos primeiro tentar entender esse gráfico aqui. Várias pessoas obesas foram convidadas a participar desse experimento e elas tiveram administradas as seguintes dietas. Você vê que tem uma sequência de carboidrato, proteína e gordura. E aí esse pontinho verde aqui, ele recebeu 65% de carboidrato, 15% de proteína e 20% de gordura. E isso vai gerar o mesmo percentual, ou seja, todo grupo ganha a mesma quantidade de energia, só diferentes proporções. Então esse aqui provavelmente é o rico em carboidrato, que é o máximo, 65%. Mas o rico em proteína está aqui, o amarelo, 25%, e o azul, 25%. E o rico em gordura, os dois últimos aqui, o laranja e o amarelo. Tá? Claro que você não pode colocar lá 65% de gordura para uma pessoa que talvez não, certamente o comitê de ética desse trabalho não aprovou, né? Porque você começa a colocar em risco a saúde. Aí essas pessoas tiveram administradas essa dieta e depois de 6 meses, aqui embaixo estão os meses avaliados, depois de 6, 12, 18, 24 meses, se avaliou quanto que foi a perda de massa, que é o eixo vertical. E você vê ali que tem uma perda de menos 6, perdeu 6 quilos em 6 meses. 1 quilo por mês, aproximadamente. Eu não sei quanto dá isso em quilocalorias, né? Tem que ver o trabalho, mas provavelmente foi abaixo desses 2.000 e pouco aí, né? Aí, do 6º mês ao 12º, quase a mesma coisa aí, né? Pequenas oscilações. O 18º já deu uma subida ali, né? Apesar de ainda estar perdendo peso. 4 quilos. E depois passou entre 3 e 4 quilos também. Conclusão do trabalho número 1. Não interessa a dieta que você faz. Elas são equivalentes. Conclusão número 2. Mesmo você administrando uma dieta que o seu organismo não uma dieta rica em alguma proporção ali, né? Depois de 1 ano, o seu organismo começa supostamente a se adequar àquela dieta. Então significa que nos primeiros 6 meses, se você não estava acostumado a comer muito carboidrato, que é o grupo do vermelho ali, aquele triângulo vermelho, você perdeu 6 quilos, que o organismo não estava apto. Era uma pessoa que comia muita gordura, por exemplo, e carne, por exemplo. Aí na hora que você administra mais carboidrato, parte daquele carboidrato não consegue ser aproveitado. O organismo nunca fez aquilo na vida, tanto carboidrato assim. Provavelmente sim que essas pessoas eram obesas, mas proporcionalmente não. Aí ela perdeu. Quer dizer, porque aquela via de absorção da energia dos carboidratos era ineficiente, né? Então, percentualmente, alguma parte daquelas batatas passou reto e foi eliminada, sem aproveitar corretamente a energia que existe no carboidrato ali. Só que depois de 1 ano, esse organismo começou a supostamente se adaptar já com aquela dieta. E aí, ele começou a absorver melhor aquela energia. E aí resultou naquele ponto vermelhinho em 18 meses, ou seja, uma perda não mais de 6 quilos, mas apenas 4, que o organismo começa a se adaptar à dieta que você tem. Então o fato de vou fazer uma dieta de proteína hoje, como eu não estou acostumado a comer muita proteína, naqueles primeiros meses vai fazendo efeito, que mesmo comendo muito, me saciando,
né? Em termos de comida, aquela energia não vai ser aproveitada, porque meu corpo não está sendo muito eficiente para aquela quantidade grande de proteína. Então, uma solução seria trocar de dieta de 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses, né? Você come bastante, 2.000 e poucas quilocalorias, mas só proteína, depois de 6 meses só carboidrato, depois só gordura, aí você fica doente, tá? Então não façam isso. E a solução que eu escrevi aqui é o óbvio, né? Para emagrecer, o que você precisa fazer? Só comer menos, mais nada. Não interessa de onde que vem essa comida, faz comida saudável, menos. Simples assim. Qual que é a outra forma de perder? Gastar mais. Então o fato de você não fazer exercício físico é um problema. Potência média de ingestão de alimentos. Quantos joules por segundo você está comendo no dia? Você vê que não coloquei nenhum P, né, para não confundir, né, porque falar em potência tudo bem, é joules por segundo, né? Então, se você conseguir medir a energia, você pode falar em potência de qualquer coisa. Quando falo em corpo humano, ou seja, se eu como 2.000 quilocalorias por dia, eu posso pegar essa quilocaloria, transformar em joules e dividir por 24 horas por segundo, né, transformar em segundos, você consegue saber qual que é a sua ingestão, qual que é a sua potência de ingestão de alimentos. Então, não é uma potência como a gente conhece, né? Mas eu acho que falando qualquer valor de energia por segundo, está correto dar o valor de potência. Já que você tocou nessa pergunta, é bem lembrar que quando você faz essas contas, mas cuidado, isso vai acontecer amanhã, semana que vem, né? Que se você ingere um certo valor de comida, você está associando o que ali? Quilos, massa, né? Essa massa, você consegue calcular aquela última coluna ali. Com a última coluna você consegue calcular quanto de energia você está ingerindo. 3,8 quilocalorias para cada grama de glicose que está ingerindo. 4,1 para cada grama de proteína que está ingerindo. Você soma tudo que você comeu, você sabe quanto de joules você está ingerindo. Divide pelo dia, você consegue saber a potência de ingestão. Depois disso, você tem a potência mecânica que você executa. O que é potência mecânica? Aquela coisa de física 1. Blocos empurrando. Você pode pegar a potência interna mesmo. Você pode pegar o coração, ou seja, um negócio que movimenta ali, né? Tem uma potência mecânica. Você tem um certo volume, passa para cá, vem para cá, vai e volta. Isso é mecânico. Movimento de perna também, potência mecânica. Aí você sabe que para cada potência mecânica, para cada joule que você gasta num segundo, você tem mais 3 joules que você gastou de calor aí, né? Então, toma cuidado nesses conceitos. E esta é a atividade que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma dieta, que a meta é não engordar e não perder peso, tá? Manter o ritmo, foco. E o que vocês vão fazer? Anotar durante 7 dias todo o alimento que vocês consomem, estimando a massa. Aí vocês vão anotar todos os valores disso, de massa, quanto de carboidrato, estimar, proteína, fibras você joga fora. Quer dizer, come só, né? E joga fora o seu valor energético. E aí com esses valores você vai fazer uma tabela de energia consumida, o cara que perguntou aí, né? Quanto de energia consumida para cada porção. Então provavelmente você vai ter isso, café da manhã, cafezinho meio do dia, almoço, janta, e aí vai, né? Durante 7 dias. Isso é de cabeça isso aí. Primeiro dia você pode fazer sétimo, depois você come as mesmas coisas sempre. Muito fácil isso aí. Só o primeiro dia que é um pouquinho chato, que você nunca fez na vida, talvez você demora um pouco mais. Depois se repete, super tranquilo. Eu acho que é saudável também, né? Que a tendência nossa, ela é engordar, comer coisa errada. E aí você vai ter uns valores em gestão. Aí, na questão C, você vai fazer essa conta. Qual que é a energia que você está ingerindo. E no D, você vai fazer um gráfico de energia média, em função do tempo. Se você ingeriu no café da manhã X joules, almoço
Y, café da tarde, Z, e aí vai, né? O que mais vai comer aqui? Jantar. Tá bom, né? Jantar e madrugada. Curso noturno, chega em casa meia-noite, mas bate um lanche, né? Aí você vai calcular isso aqui, a energia. Ah, tá calculado já em joules. Aqui. Em joules. E isso aqui vai ser dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cada, sei lá, agora você vai dividir em horas aqui, né? Você pode fazer em horas aqui, ou... Eu prefiro dias, tá? Fica difícil depois. Bem que como vai ser cíclico, vai ser fácil de achar o dia aí. Então você vai ter um valor aqui no café da manhã, tipo 6 horas, 12... Fiz errado aqui. 0, 6, 12, 18 e 24 horas. Isso vai ter um pontinho aqui, né? Café da manhã geralmente é mais fraco, né? Tá aqui. Almoço, tum. Jantar geralmente é mais leve. Mas em compensação lá, mais na madrugada, vai dar bater outro rango, né? Então você vai ter uma coisa assim, ó. E aí vai, né? Vai dar um monte de churrascão aqui, tá vendo? Ó? E aí vai. O que você consegue ver assim de cara aqui? Se você passar uma reta, pondera mais ou menos ali, e você vai ver que a sua vai passar mais ou menos aqui. O que é isso? Energia média. Aqui tem uma tabelinha. Faz tempo isso aqui, ó. Primeira coisa, eu quero que vocês façam uma tabela, que é muito mais interessante, muito mais fácil de gerenciar isso, né? De anotar. Tem aplicativo ali, ó, Google, Excel ali, ó. Vocês podem colocar isso em qualquer hora do dia. Hora, alimento, massa. E aqui no final vocês têm, ó, 15... Ah, desculpa, eu vi errado. 3.700 quilocalorias por dia? Parece, por dia, é. E aí depois tem uma outra ainda, né? Tudo que consome, tudo que você ingere, você precisa gastar. Aí nessa mesma semana, vocês vão fazer... Aí a primeira pergunta que eu faço, o que vocês fazem usualmente? Vocês dormem? Dorme deitado, então vamos fazer isso, dorme deitado, dorme sentado, dorme caminhando. Isso significa aqui, sleeping, sitting and walking, né? É isso que significa aqui. Mais alguém faz uma atividade física rotineira que não seja isso? Tá vendo como é que a vida é simples, né? E triste, né? Ninguém puxa ferro, não? Consegue estimar isso? Procura na internet lá, estimar gasto energético nesse exercício anaeróbico aí. Estou te orientando se você for fazer isso, né? Quanto que você vai colocar lá, por exemplo, né? Se você for fazer todo dia isso, você vai ter um gasto muito alto, ou seja, pensa que se você não fizer essa conta, na hora que você for fazer o gráfico aqui, que você ingere muito mais, você gasta mais energia, você vai ter um valor muito alto. Você não vai consumir 2.000 quilocalorias por dia. Você vai consumir 3, 4. E se você não computar isso na hora de ver, vai sobrar muita energia, você vai achar que você vai engordar. Então essa é a ideia que eu quero deixar claro, que vocês precisam colocar essas atividades muito, muito intensas, como correr por longas horas, fazer exercício anaeróbico, você precisa ser computado.
Aí minha sugestão é vocês procurarem na internet um valor aí de gasto energético para isso. Aqui você tem dormindo, pensando, olha só, hein? Andando de bicicleta, andando, lendo, não. Lecturing, dando aula. Pô, tô bem aí, viu? Trabalhos domésticos. Não dando aula, mas não meu padrão aqui, né? Tem que ficar andando ali, ó. Vai até no fundo, vai, joga. O que vai ser feito efetivamente nessa atividade aqui? Fazer uma tabela, fácil, 8 horas dormindo. Aí você vai lá, 1,2 quilocalorias por minuto. Calcula a energia em quilocalorias. Sentado, dormindo, caminhando. E aí você vai fazer um gráfico. Você pode fazer isso em energia também e comparar com a energia ingerida. Então você vai fazer um gráfico em cima deste valor aqui. A energia aqui é ingerida em preto. Em vermelho, gasta. A palavra consumida é muito ambígua, então eu não vou usar. E aqui você vai ter um gráfico de energia gasta que vai ser algo... Também ali um valor aqui, dorme pouco, Vai tomar que dê um overlap aí, né? De informação. Bom, agora eu vou entrar nos exercícios para vocês fazerem alguma atividade ao longo do resto da aula e sobre esse assunto, mas antes tem umas questões aí que eu acho que vão ser pertinentes para vocês pensarem. São coisas tá mais para divulgação científica do que de ciência, né? Mas essa também é fundamental isso, né? Que é aquela segunda questão ali, a terceira e a quarta, as duas últimas, né? Mas vamos começar pela primeira ali. Lembra que na aula passada eu coloquei que a taxa metabólica basal é proporcional à massa, sua massa, né? Elevada a 3/4. Tem provas disso, tem suposições disso, né? Eu quero que vocês pensem sobre isso. Por que não seria proporcional a M? A M elevado a 1, né? M é 4/4. Segunda questão. Sabendo a equivalência entre energia e massa, né? E igual a mc quadrado, não existe isso? Essa relação ela pode ser aplicada naquela equação da glicose? Outra questão. Onde está armazenada a energia na glicose? Especificamente, aonde? Então, esse, apesar de não ser de bioquímica, né? Mas é algo assim que, como hoje no nosso dia a dia, né? Quando você trabalha num assunto, você assume como verdade milhões de coisas. Outras duas perguntas também, o que é energia e o que é massa? Já que estamos falando de energia, massa para cá, energia para lá. E tudo isso envolvendo, ou seja, qual que é a energia que nós estamos falando? Ou seja, até hoje vocês estudaram energia mecânica, na verdade, né? Se vocês compararem a física. Se você olhar para a química, como é que você chama aquela energia? ATP. Energia de ligação. Alguns vídeos falam de energia química, mas é energia. A gente falou aula passada, para dar um exemplo, né, de física moderna, é que você pode radiar, radiação, e isso é energia associada àquela perturbação eletromagnética que está passando no espaço, ou seja, energia será aquele fóton, também é energia. Calor, né, qualquer outra, convecção, condução, irradiação, evaporação, tudo isso está ligado mais com calor agora, fora a irradiação, né? Você tem então agitação molecular ali que está levando junto energia térmica. Aí tem umas sugestões de exercícios, várias sugestões. Simples, nada muito complexo. Eu não consegui complicar ainda nessa parte introdutória do curso. Alguma coisa muito complicada, né? Mas quando eu conseguir, eu prometo que eu trago. Nem que seja na prova, mas eu trago, né? Eu só vou ler com vocês rapidamente, assim, para vocês
acompanhar, tirar alguma dúvida. E a gente vai usar o resto da aula para responder isso aí. Com qual intensidade e por quanto tempo precisamos nos exercitar para perder 4,5 kg de gordura? Aí dou uma sugestão de atividade aqui de 1000 watts. Na aula passada a gente fez, lá, lembra? Lá, exercício físico, basquete, lá você tem um gasto aí de... Lá é uma tabela de produção de calor, né? 800 watts. Ou era 1000 watts que tinha lá, né? Acho que era o máximo, era 1000, 1100. Que era a produção de calor. Se você produziu aquilo lá de calor, você tem mais 1/4 daquele valor, tipo 1000, você tem mais 250 watts de trabalho mecânico. Então aquilo lá corresponde a uma atividade física gerando, precisando de 1250 watts. Entenderam? E aqui no caso, que eu falei uma atividade intensa de 1000 watts. 1000 watts é tudo. Calor que você precisa, que você gera, trabalho interno que cai para calor, produção de calor que você, quando você queima a glicose lá, você gera calor, está perdendo como energia, para você fazer 1/4 apenas de energia mecânica, tá bom? Então esse primeiro exercício aqui, ele está considerando que você vai gastar 1000 em tudo, trabalho mecânico e calor. Qual que seria a sugestão aqui de como resolver esse problema aí? Não é óbvio? Por favor, não entre na bioquímica, tá? Vamos usar só apenas aquelas informações que eu trouxe aqui para vocês. 4,5 quilos, 4.500 gramas de gordura. Eu sei quanto que vai ter associado uma energia para aquilo lá. Se eu precisar de energia, ele vai lá numa grama de gordura, extrai da sua barriguinha, processa ela, passa pelo fígado, corrente sanguínea, leva para o músculo e gasta. Ah, acabou? Vai de novo. Você vai consumindo isso. Então você precisa só converter esses 1000 joules que você gasta por segundo aí, em quanto tempo você precisa gastar isso para você queimar 4.500 gramas de gordura. Isso fazendo exercício. A letra B é assim, se você não quiser fazer exercício, está cansado, está preguiçoso, mas você quer emagrecer. Qual que é a solução? É a segunda opção, né? Comer menos. E por quanto tempo eu preciso comer? A metade de uma dieta típica, 2.500 calorias, 400, para você perder também esses 4,5 quilos. Captaram? Moleza. Questão 2 também. Você corre e aí você tem que converter quanto vai gastar. Terceira questão que eu quero explicar aqui. Você está correndo a uma velocidade de 5 metros por segundo, no ambiente úmido, com temperatura de 28 graus centígrados. Graus Celsius. Use aquela dependência da convecção com a velocidade que a gente colocou na aula passada para calcular a energia perdida por convecção. Convecção seria aquele que você perde por uma haste, né, pelo fluido que está no seu, em torno de você, no meio, né? E você tem uma dependência com a velocidade. Quando a velocidade começa a aumentar, você tem lá um coeficiente que começa a aumentar em termos de valor. Só para mostrar que aquela lei ela é falha se aquela constante for um valor único. Ela precisa depender de velocidade. Então tem essa velocidade aí. Então vocês voltam lá e pegam esse valor. E aí você consegue calcular esse valor de quanto de perde por convecção. E aí depois eu peço para 7 metros por segundo, um pouco mais rápido, né? E aí eu peço para fazer uma continha que eu quero saber qual que é o percentual de perda de energia por convecção durante essa atividade física, quando comparado com o calor total produzido pelo corpo. A questão é essa: quando você faz uma atividade física, você sabe lá como você pode perder. Você perde calor, isso, por irradiação
convecção, condução e evaporação. O primeiro exercício é daqui, ó, letra A. Então, o 100% se faz atividade física, mecânica, que está lá ciclismo, blá blá blá, correu tanto tempo. Daquilo lá, 3/4, desculpa, aquilo lá é 1/4, é só energia mecânica. 3/4 vai ser, a partir daquele valor, você consegue calcular os 3/4 de produção de calor. E esses 3/4 de produção de calor é isso aqui, ó. Vamos colocar um pezinho aqui na pessoa que fica levantando, né, ó, puxando ferro. Sobe e desce. O que é isso aqui? Gasto de energia mecânica. Aí você tem a produção de calor, que vai ser 3 vezes isso, né? 4 vezes isso. E isso vai ser 100%. E a pergunta anterior aqui que eu falo é só para saber qual que é o percentual. Uma vez que você calculou a energia que você tem aqui perdida por convecção, basta você usar os valores de trabalho de energia mecânica aqui para você calcular a energia, qual que é a energia em forma de calor que você perdeu, e fazer uma razão entre os dois, você consegue saber qual que é o percentual que você perde por convecção. E depois, aí dá uma informação aqui, ele perde 300 gramas de água durante eu não falo o tempo, deixa eu ver, não preciso do tempo. Com essa informação, ou seja, não dá o tempo, mas enfim, você tem um certo período que você gasta 300 gramas de água. Com esse valor você consegue calcular a energia que você perdeu, em forma de calor, por evaporação. Perguntas? Simples. Questão 4 é só olhar aquele gráfico. Questão 5. Como é que resolve a questão 5? Enquanto a sua taxa metabólica basal aumenta, se você tem febre de 2 graus centígrados acima do normal. Todas vocês têm temperatura. Quanto mais quente você está, mais está irradiando. A convecção, a condução e a evaporação, não. A evaporação está considerando que você está levando temperatura líquida para vapor. Então tem 2 valores lá só. Então 2 graus não faz muita diferença não. Mas você vai ter uma perda maior por condução e por irradiação e por convecção. Se você perde mais, você tem que produzir mais calor. E para produzir mais calor, você tem que ter uma taxa metabólica basal maior. A taxa metabólica basal, ela, assim, o que ela inclui? Sem fazendo nada, né? Estando vivo, né? Ali. Então, ali dentro está trabalho mecânico já. Então, se o seu coração está batendo, se o pulmão está mexendo, várias coisas acontecendo, só que aquele trabalho mecânico, ele está gerando tudo calor. Então, você pode considerar que aquele valor lá, pode 36,7 graus, por exemplo, é um valor total de produção de calor. Tá? Aí você faz a continha ali com várias formas de você perder, e aí você consegue calcular o valor basal que você tem que ficar. Eu acho que essa é uma saída, não sei se tem outra. Se um corpo com uma superfície uma superfície de 1,2 metros quadrados, que não é o caso de vocês, né? Vocês têm uma base de 2, né? Tá 24 graus,
Temperatura ambiente 25. Tá errado isso aí, né? A pele é 34 graus. Tá bom? 34 graus está a sua pele, temperatura está 25 graus. Qual é a taxa de perda de calor em watts e em quilocalorias por hora? É só aplicar aquelas fórmulas da aula passada que a gente viu. E é isto.